Fala pessoal, bom dia para todos vocês, tá? Sejam bem-vindos a uma aula. Nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Orça Fácil, tá? Esse programinha que a gente usa para fazer planilhas orçamentárias. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é o projeto, tá? Que vocês foram na obra, o projeto que essa empresa que eu dei para vocês cedeu em DWG. Põe esse projeto do lado. Pega a planilha orçamentária que está dentro dessa pasta e vamos trabalhar com esses dois. Eles precisam se conversar o tempo todo, tá bom? Se você observar aqui, ó, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um projeto, tá? Dentro desse projeto eu tenho várias abas, então eu tenho a aba do orçamento, a aba do cronograma e a área do memorial de cálculo. É importante vocês entenderem que quando vocês estiverem fazendo o projeto, eu tenho aqui algumas quantidades, ó, nessa coluna F, e essas quantidades, quando eu não entendo ela tem que estar especificada aqui no memorial de cálculo. Então, por exemplo, ó, tem lá remoção de entulho, e apareceu aqui na sua aba de orçamento o número 5 metros cúbicos de remoção de entulho. Como que eu sei o que eu estou removendo? Então, três coisas se conversam. Orçamento. Remoção de entulho, 5 metros cúbicos. Terceira aba, memorial de cálculo. O que é esses 5 metros cúbicos? Tá? Eu estou removendo uma determinada quantidade de concreto para passar uma tubulação. Essa quantidade de concreto ela tem tantos metros de comprimento, tanto de largura, tanto de altura. Com isso daí eu sei. E aí quando eu pego o meu DWG, o meu projeto em AutoCAD, eu consigo olhar para ele e verificar uma seta indicando, ó, eu tenho que remover isso para passar uma tubulação. Então essas três coisas, pessoal, elas se conversam o tempo todo para que eu tenha uma boa planilha orçamentária, tá bom? Segundo ponto, o programinha que a gente usa, tá? É o Orça Fácil. O Orça Fácil não dá para a gente trabalhar o tempo todo com ele simultaneamente, então a gente vai ter que fazer um revezamento dos 4 logins, mas como a turma é muito pequena, vai dar para a gente trabalhar isso. Para você ter acesso ao Orça Fácil, basta você entrar no Google, digitar Orça Fácil, tá? Ou pegar esse link aqui que eu vou dar para você e você vai entrar nessa aba direto. O e-mail e a senha eu vou colocar no nosso grupo particular, clico em entrar. Aqui dentro é muito fácil, eu começo aqui, ó, criar orçamento. Esse criar orçamento ele é feito em base 3 passos muito simples e intuitivos. Aqui no primeiro passo eu tenho informações gerais, uso versão nova, que é a mais atualizada. O código aqui você pode inventar, eu coloco aqui escola, vamos colocar ESC. Escola, o que eu vou estar pegando para vocês aqui é a escola Leda, eu vou colocar escola Leda, é um código para eu identificar. Na descrição eu coloco adequação, corpo de bombeiro, escola. Aí eu venho aqui, ó, nessa planilha base, aqui eu tenho as informações do local, tá? Então eu venho aqui, ó, ele chama escola Leda, eu clico aqui, ó, escola Leda, Terezinha, dou um Ctrl C. Volto para cá, ó, Ctrl V, certo? Vocês podem também colocar os dados do cliente, ó, selecione o cliente, clico aqui, novo cliente e coloco, ó, pessoa jurídica, digito o CNPJ da prefeitura, então eu venho aqui, ó, CNPJ Prefeitura de Sorocaba, pego ele aqui, venho aqui, Ctrl V, nome, coloco da escola, tá? Aí eu vou pegar os dados aqui de novo, ó. Escola Leda. E vou colocando, ó, essas informações aqui. Coloco o telefone, jogo o e-mail aqui da prefeitura, ó, prefeitura@sorocaba.sp.gov.br. O CEP eu pego do endereço da escola, é só eu colocar lá no Google e pegar o CEP da Avenida Ipanema, que é o caso que eu estou usando aqui, ó. E o número aqui, 5515, complemento, ó, bairro, tá? O bairro Jardim Botucatu, ó. Eu preencho essas informações aqui, ó, Sorocaba, São Paulo.
Pronto, tá? E se der alguma diferença, pessoal, faltar algum dado, isso aqui não é algo tão relevante para a gente poder estar mexendo. Salvar. Pronto, fiz o primeiro passo. Coloca aqui categoria, no caso aqui, ó, é uma creche escola, não é uma construção, é uma reforma. Selecionado isso, vem aqui embaixo em próximo. Clicou em próximo, a gente vem aqui. O padrão que a gente usa aqui na prefeitura, pessoal, é arredondar em 2 casas decimais, tá? É um padrão que a gente utiliza. É desonerado ou não desonerado? Vamos na planilha aqui, ó. Vamos ver o que ele fala, o que ele utilizou aqui, ó. O padrão aqui que a gente costuma colocar, não desonerado. Vamos ver como que ele colocou. Essa aqui eu acho que ele não falou nada, tá? Vou deixar aqui como não desonerado. O BDI, a gente mantém incidir o preço unitário da composição, tá? O que significa isso? Eu comentei com vocês já em sala de aula que BDI, bonificação de despesas indiretas, é uma porcentagem. E quando eu coloco preço unitário da composição, pessoal, é uma porcentagem que para cada item, aquilo para mim vai gerar um valor, tá? Então, por exemplo, eu compro um saco de cimento por R$100 e eu joguei um BDI de 20%. Então, o saco de cimento eu paguei 100, mas na minha planilha ele vai estar indo por 120. Esses R$20 de diferença, eu utilizo ele para cada item dar um valor grande, tá? Isso é utilizado para lucro, para risco, para seguro, porque quando você vai numa obra, você tem que ter um seguro caso você quebrou alguma coisa e gerou um prejuízo para uma vizinhança, tá? Para gastos com o engenheiro que vai em obra, gastos com a administração central, não a local. Então, tudo isso é o BDI, tá bom? Esse BDI, ele é uma porcentagem ditada pelo TCU, tá? Tribunal de Contas da União. Então, o TCU ele fala, olha, para cada tópico ele te dá uma porcentagem. Então, para risco de 3 a 5%, você adota um valor. E aí você chega num BDI aplicando esses valores adotados em cima de uma fórmula, tá bom? Mas vocês, pessoal, não precisam se preocupar com isso, porque eu tenho aqui, ó, selecione um BDI existente. A gente já calculou, o programinha já entrega isso para vocês e você só precisa saber que o BDI é uma porcentagem utilizada para esses gastos, 20,4%, tá bom? A gente adota sempre esse 20,4%, por enquanto. Clico aqui em próximo e vamos lá. Aí vem a questão das bases agora. Se você pegar a planilha que eu dei aqui para vocês, eu tenho aqui, ó, todas as bases, ó. CIURB, FDE. Essa planilha, pessoal, ela foi feita, vamos ver aqui, ó, o período dela, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu diminuir o zoom dela, vamos dar uma olhada melhor nela aqui. Não tem essas informações aqui, a data dela, aqui, ó. Janeiro de 2023, ela usou uma base da FDE, ela está bem atrasada essa planilha. E quando ela foi feita, tinha uma lei de licitação, uma legislação, que era a 866, que ela até permitia você utilizar tudo isso aqui de base. Mas hoje, com a nova lei de licitação, sai a 866, entra a 14133 de 2021, ela fala para você que dê preferência sempre à base da SINAP, tá bom? Se você olhar essa planilha, ela não tem SINAP, ela tá com outras bases, mas não tem a base que importa para nós aqui, ó, tá? Então, o nosso objetivo, pessoal, são 2 a priori. Pegar essa planilha, atualizar esses preços, porque como ela foi feita em 2023, ela está totalmente desatualizada. E o segundo ponto, pegar alguns itens dessa planilha e tentar atualizar para a nossa base SINAP, tá bom? Então, vamos lá comigo. Repara que as bases que eu tenho aqui é CIURB, FDE e CDHU. Eu vou manter essa base, ó. A SINAP, que é uma base nacional, ela é obrigatória. A última atualização dela aqui, ó, tá vendo na terceiro campo? É março de 2025. E aqui eu vou colocar arredondar em 2 casas. E vou manter CIURB, a CDHU é a CPOS, essa daqui. E aí, vamos pôr a FDE também. Professor, posso pôr mais? Pode, mas você vai ficar lotando muito, seu arquivo fica pesado, tá? Se a gente precisar, a gente acrescenta essas bases depois.
Feito isso daqui, ó, salvar. Pum, apareceu. Ah, professor, esqueci de colocar alguma base. Não tem problema, ó, vem aqui, ó, editar, tá? Você pode mudar aqui em BDI a base e você pode mudar o banco, ó, editar bancos. Eu venho aqui, ó, e acrescento algum banco ou tiro. Mas você não vai colocar bases usadas no Nordeste, no Sul, no Nordeste, porque os preços de região para região mudam. E nada mais é do que essa base, é uma pesquisa de preço feita por um órgão oficial que vai me trazer essas informações, tá bom? Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui, pessoal, é acrescentar alguns pontos importantes. Então eu tenho aqui, ó, documentação e treinamento é o tópico 1, tópico 2, serviços preliminares, tópico 3, retiradas e demolições. Eu vou fazer um pouquinho para vocês terem uma ideia. Então eu venho aqui, ó, adicionar etapa. A primeira etapa, Ctrl C, venho para cá, Ctrl V e dou Enter. Adicionada. Segunda etapa, serviços preliminares, Ctrl C, venho para cá, posiciono o mouse aqui em cima, ó, etapa 2, Ctrl V, Enter, serviços preliminares. Etapa 3, ó, retiradas e demolições, mouse em cima, botão, ó, sem clicar, só põe o mouse, clico aqui em etapa 3, Ctrl V, Enter, tá? Repara que o 3 ele tem subetapa, que é o 3.1 e o 3.2. Clico aqui, ó, 3.1, quebra de pisos, Ctrl C. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui, ó, mouse em cima do 3, clica em subetapa 3.1, Ctrl V, Enter. Pessoal, se eu posicionar meu mouse em cima do 3.1 e colocar etapa, ó, ele gera o 3.2. Se eu posicionar o mouse em cima do 3.1 e clicar em subetapa, 3.1.1, tá bom? Mas como eu quero agora o 3.2, eu clico, ó, ou eu clico em cima de retiradas e demolições e coloco subetapa, tá? Ou eu clico em cima, ou encosto o mouse em cima do 3.1 e jogo etapa, tá? Tanto faz. E aí eu vou jogar esse daqui. Retirada de entulhos, Ctrl V. Eu acho que é isso daqui, tá bom? Vamos lá. Vou fazer esses daqui com vocês. Depois que vocês fizeram isso daqui, agora a gente vai começar a adicionar os itens que são as composições. Tem uma diferença entre composição e insumo, tá? Já vou explicar isso para vocês. Vamos na primeira etapa de documentos e treinamentos. Normalmente, pessoal, essa primeira etapa de documentos e treinamentos, você não vai achar na base Sinap. As bases delas são essas que estão aí. Vou mostrar isso para vocês agora. Eu venho aqui, ó, venho com o mouse em cima. Agora eu vou adicionar uma composição, tá? E já vou explicar para vocês o que é composição. Eu venho aqui e vou deixar, ó, com o meu mouse acionado em todos, para ele pesquisar em todas as bases, e vou digitar serviços técnicos, ó. Serviços técnicos. Vamos ver o que aparece para a gente aqui. Ó, apareceu muita coisa, né? Vamos ver. Serviço técnico especializados, eu quero para aqui, ó. Esse aqui, ó. Serviço técnico profissional para obtenção do AVCB, junto ao Corpo de Bombeiro, e a nossa área está de 2.000 a 5.000 metros quadrados. Realmente, a área da Escola Leda é 700 e poucos metros quadrados. Então, ela entra... Teria que ser essa daqui, né, pessoal? Na verdade, tá até errado aqui, ó. Ele está usando, ó, se você observar, ele coloca uma área de 2.001 a 5.000. O meu projeto, eu tinha dado uma olhada da Escola Leda, se eu não me engano, pessoal, era 700 e pouco. Ou vai ser outra área, vamos supor, não sei. Tá? Se for menor que 2.000, eu coloco esse terceiro. Tá? Eu vou achar que eu olhei errado, deve ser de 2.000 a 5.000. Vou clicar aqui, nessa parte. Pode ver que eu não tenho outra base, não adianta eu tentar procurar Sinap, FDE, porque só me trouxe esse. Clico aqui, tá? Serviços técnicos para obtenção, coloco uma unidade aqui, tá? E clico aqui no Enter ou nesse tiquezinho verde.
Pessoal, isso daqui é uma composição. O que é uma composição? Dentro dela, eu tenho vários serviços. Por exemplo, se eu compro só um saco de cimento, é um insumo, tá? Ó, insumo. Quando eu pego composição, eu tenho vários. Então, se eu clicar aqui dentro, ó, em cima aqui, ó, do código, ela vai abrir para a gente aqui o que tem dentro dessa composição, tá? Então, ela usa aqui, ó, uma base, uma unidade que ele fala GL. O que é esse GL aqui? São as unidades, no caso aqui, dos engenheiros, tá? Eu estou usando essa parte aqui. E eu tenho aqui, o que tem dentro? Ó? Eu tenho o engenheiro civil e eu tenho o engenheiro júnior. Como eu estou fazendo um serviço técnico para obter o AVCB, eu preciso do engenheiro para desenhar, eu preciso do engenheiro, do arquiteto para ir em loco. Então, a composição é formada por isso daqui, tá? Ah, professor, eu quero só o engenheiro. Aí é um insumo, ó. Eu vou retirar dessa composição um item. Aí é um insumo, tá bom? Vou clicar aqui no voltar, eu volto para minha tela e aí agora eu desço o rei aqui, ó. Vou acrescentando essas informações, ó. Clico aqui em cima, vou em composição de novo. Agora aqui, ó, laudo técnico de estanqueidade. Mesma coisa, ó. Venho aqui em todos, digito laudo técnico. Repara comigo que em laudo técnico aqui, ó, apareceu muita coisa, tá muito bagunçado. Vou pegar uma palavra mais precisa, vamos digitar estanqueidade. Vamos ver. Estanqueidade. Ó, laudo com teste de estanqueidade em rede de gás. Porque quando você faz um projeto de bombeiro e lá tem uma central de gás, o bombeiro pede esse laudo para comprovação que aquela instalação está correta e que o gás não está tendo nenhum tipo de vazamento. Então, isso eu coloco em projeto, para que a empresa executora contrate esse laudo e resolva o problema. Eu clico aqui, ó, venho aqui, coloco uma unidade, porque eu tenho uma central de gás, clico no tique verde e está pronto. E aí eu faço para todos, ó. Relatório de inspeção, mesma coisa. Venho aqui, composição, relatório. Ah, professor, eu tenho certeza que isso não tem em outro. Você pode pegar pelo código, ó. Aqui, ó, seleciono o código, Ctrl C, vem aqui do lado, ó, aqui, digita o código no Ctrl V. Ele vem direto, ó. Tá vendo? Chique, né? Ponho um aqui, clico aqui, pronto. Treinamento básico de brigada. Pessoal, todo corpo de bombeiro, ele pede uma brigada. Então, a gente fala que para que eu obtenha o AVCB, eu tenho que fazer o teste de estanqueidade, eu tenho que ter o projeto feito pelo arquiteto, eu tenho que ter a aprovação desse projeto, eu tenho que ter brigada de incêndio. Então, todos esses são passos necessários para que eu obtenha esse meu laudo. Então, aqui, ó, eu vou escrever brigada de incêndio, ó. Composição, brigada. Repara que minha opção está em todos, né? Vamos ver, cadê? Ó, pus brigada. Não adianta a 14133, que é a lei de licitação, me cobrar que eu coloque a SINAP, porque não tem esse item na SINAP. Então eu vou manter essa daqui, treinamento básico de brigada, um treinamento, clico aqui no tiquezinho verde e olha que bonitinho, tá? Pessoal, tranquilo? Vamos continuar aqui. Serviços preliminares. Não vamos sair colocando isso de uma vez, tá? Então vamos lá. Ele pede placa de obra? Pede. Toda obra pública, por mais barata que seja, eu tenho que ter uma placa de obra dizendo lá quem está fazendo, da onde está vindo essa verba, quem que é o órgão que está bancando, quem que é o deputado que mandou a emenda, aquela coisa toda. Vamos tentar aqui pegar pelo menos a placa de obra da SINAP, porque a gente tem um objetivo que é tentar trazer bastante coisa da SINAP para essa planilha, tá? Então eu venho aqui, serviços preliminares, venho aqui em composição. Aqui dentro de composição eu vou pôr SINAP para tentar forçar a SINAP e vou escrever placa de obra. Ó. Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada. Clico. Aí você vai falar assim, professor, eu não sei qual é a metragem quadrada. Repara que a unidade aqui agora é em metros quadrados. Uma placa de obra, para eu ter ali metro quadrado, eu preciso saber o comprimento e saber a largura, tá? E aí, pessoal, a utilizada nos serviços, em geral, a maioria, são placas de 2 metros por 3,
tá? Então são 6 metros quadrados. Como que eu vou saber isso? Vai na planilha aqui, ó, e vê que ele colocou aqui, ó, 6 metros quadrados, tá? Vai no memorial de cálculo para você entender de onde veio esse 6. Repara que eu estou no item 2.1. Quando eu venho aqui na terceira aba, memorial de cálculo, no item 2.1, ó, eu tenho fornecimento de placa de obra e ele me dá aqui, ó. Olha aqui que lindo, pessoal. Uma placa com uma largura de 2 e uma altura de 3, comprimento de 2 por 3, ó. Tá aqui, tá? Então eu venho aqui simplesmente, coloco 6 e clico no tiquezinho verde. Pronto, ó. E ele está fazendo o cálculo para mim. Vou gastar 3.000 de placas de obra. Outra coisa que, voltando, que eu quero que vocês observem, é que aqui nesses documentos e treinamentos eu reduzi bastante o valor da minha obra, tá? Ó, repara aqui que com os projetos de AVCB 5.700, com o BDI foi para 6.900, né? Se você olhar aqui, ó, essa empresa, ela fez errado, ó. Ela colocou 5.000, aplicou um fator K, que é um outro fator que não é o BDI, foi para 15.000. Tá? Só que isso daqui, pessoal, para eu explicar por que ela fez isso, ia demandar muito tempo na videoaula, tá? Então, a priori, para vocês saberem, nós vamos aplicar BDI em tudo, tá bom? Para sair um pouco mais barato. Agora vamos aqui, mandando bala. Ó, locação de container tipo escritório com vaso. Ó, a unidade, UM mês, uma unidade por mês. A empresa colocou 3. Pessoal, veja bem. Pensa comigo uma coisa. Eu estou fazendo uma obra numa escola. É uma obra pequena, não é uma obra grande, não é uma construção nova do zero. A escola é um ambiente que tem muitas salas. Será que a diretora da escola não pode pegar uma sala ou pegar um espaço e reservar para o pessoal utilizar ali durante a obra? Será que eu preciso gastar com um container para isso? É uma pergunta que fica. Será que eu não tenho um banheiro ali para poder estar utilizando e deixar exclusivo para a equipe enquanto elas fazem essa obra? Vamos começar num final de semana, a gente vai se ajeitar aqui na escola um pouco mais difícil? É uma opção. Eu até colocaria um desse container aqui para dar uma melhorada na questão dos serviços preliminares. Mas, pessoal, não colocaria 3, colocaria 1, tá? Para um caso ali emergencial, que não dá para ir, que o pátio está muito lotado, tá bom? Então, vamos ver. Locação de container, vou vir aqui, ó. Coloco o insumo. Dentro do insumo, vou colocar minha base em todos. Vou escrever locação de container. Ó, ele não me deu a opção, locação de container não quero para depósito. Vou colocar esse aqui, ó, da FDE, porque você pode ver que não tem a SINAP, que é o meu objetivo, né? Da SINAP eu tenho... Ó, locação de equipamento, ó. Locação de cavalete, não tem muita opção. Locação convencional de obra, locação utilizando tábuas, aqui em metros, ó. Repara que até a unidade que você escolhe fica mais fácil ou mais difícil, tá? Se eu coloco locação convencional de obras, eu tenho que ir lá e pensar quanto que eu quero de metros para calcular o perímetro, porque aí eu vou ter que colocar em metros. Para não dar muito trabalho para vocês, pessoal, a gente pode pegar aqui, ó, locação de container, vamos pegar um por unidade, para ficar mais fácil para vocês, ó, unidade mês. Vou pegar esse aqui, ó, da CIURB, tá? Completo, sem divisórias internas. Vou pegar um só e vou jogar 1 por segurança, tá? Para não sair muito fora da planilha. Eu coloquei isso daqui, pessoal, só para facilitar, porque se eu fosse colocar na SINAP, ela é em metro. Eu teria que planejar na minha cabeça, e talvez vocês não estão com experiência, quanto que eu tenho que colocar de largura e comprimento para calcular o perímetro. Se fosse em metro quadrado, quanto que eu coloco de largura e comprimento para eu multiplicar os dois e ter em metro quadrado. Entenderam? Agora, ó, olha esse item aqui, pessoal, 2.3, ó. Proteção para terceiros com tela de nylon. Ó, vamos imaginar o seguinte, quando você lê proteção para terceiros com tela de nylon, você nem sabe o que é, tá? Primeira coisa. Aí você vem aqui no memorial de cálculo. Aí quando você olha aqui no memorial de cálculo, ele fala proteção para terceiro, proteção de passagem, abertura de valas, incêndio e SPDA. O que ele está querendo falar aqui? Primeira coisa, vai no Google e digita o que é uma proteção de tela com nylon. Você vai verificar
que quando eu faço uma obra, ainda mais numa escola, não dá para deixar tudo aberto, porque senão as crianças entram, podem pegar algum tipo de material ou pegar algum maquinário, pessoal, e acabar se machucando. Então, quando eu falo proteção proteção para terceiros com tela de nylon, é uma proteção como se fosse um tapume, tá? Só que o tapume normalmente é de madeira, tá? E esse outro não. Outra coisa que vocês precisam observar aqui também, ó, na hora dessa planilha, é que quando eu venho aqui em orçamento, ele coloca um I aqui, ó. Isso aqui deve ser de insumo, tá? Só que a CIURB, ela muda muito. Então, possivelmente, se você for tentar colocar isso daqui, você não vai achar, tá? Ó, eu vou vir aqui e vou tentar encaixar esse código, ó. O 10.1800. Venho aqui na planilha. Cadê minha planilha aqui? Aqui. Se eu vier aqui, ó, dá uma olhada. Eu vou pegar, vamos pegar aqui. Composição. Se eu colocar na CIURB esse, vamos ver se ele aparece, ó. Sem resultado. Vou dar um ESC. Se eu colocar aqui insumo, ó, também não apareceu. Se eu vier aqui, ó, em composição, deixar todos e colocar tela de nylon, ó, nada. Proteção de fachada, ó, tem um aqui, ó, proteção de fachada com tela de nylon, ó. Vou mudar da CIURB, então, e vamos colocar a CDHU, apareceu. Clico aqui, quanto que ele precisa? Vamos colocar aqui, ó, ele está falando que eu preciso de 65,18 metros quadrados. Isso tem que estar, moçada, descrito no projeto, tá? Por quê? É como se fosse uma tela e eu preservo uma área onde eu vou estar fazendo minha obra. Depois que eu mudo, eu pego aquela tela, transporto ela e coloco num outro local. É só para eu proteger o local ali. Fecho aqui, coloquei os meus serviços preliminares. Beleza? Moçada, ó, continuando aqui, vou fazer mais um item com vocês aqui, só para a gente poder fechar bem essa parte aqui para vocês entenderem, tá? Ó, quebra de piso, contrapiso, abertura de vala e alvenaria. Ele coloca lá demolição de concreto simples. Quando eu vou numa obra, a primeira parte que você faz quando você chega na obra é verificar. Se eu olhou aqui, para aprovar o bombeiro, você precisa tirar uma parede para aumentar aquele espaço, para aquela área ser uma área mais circulável. Então, você vai demolir uma alvenaria. Então, você vai pegar o seu projeto de DWG e vai colocar demolição de alvenaria. E vai ter um item próprio para demolir a alvenaria. Ah, eu quebrei uma parede, professor, e aquela parede tinha cerâmica. Legal, pessoal. Então, eu tenho demolição de cerâmica. E aqui, demolição de concreto simples. Por exemplo, eu vou abrir uma vala onde eu vou pegar um martelete e vou quebrar para tirar aquele concreto e passar uma tubulação. Eu preciso saber qual que é a largura, o comprimento e a altura da vala que eu estou abrindo. E é por esse motivo que a unidade minha de medida, pessoal, é em metros cúbicos. Ó. Tá vendo aqui? Metros cúbicos. Para eu ter metros cúbicos, eu preciso dessas três dimensões: largura, comprimento e altura. Tá? Aqui, eu posso até colocar um pouquinho a mais, tá? De projeto, aumentar um valor, porque o valor é baixo, ó, é R$38, tá vendo? É pouco. Então, vamos lá. Vamos tentar trazer isso para a SINAP, que é o nosso objetivo. Então, eu venho aqui, ó. Veja bem. 3.1, eu vou acrescentar aqui dentro uma composição, tá? Então, eu venho com o botão, não clico, coloco em cima e coloco aqui uma subetapa, tá? E aqui 3.1.1. Desculpa, pessoal, subetapa não. Coloco em cima e coloco composição. Agora eu vou criar uma composição. Vou forçar para aparecer na SINAP, tá? Se não tiver na SINAP, eu ponho em todos e tento uma outra, tá? Então eu venho aqui agora. 13.50, demolição de concreto simples. Ó, demolição de concreto simples. Vamos ver o que aparece aqui. Oh, legal, ó. SINAP. Pode ser de forma manual, pode ser de forma mecanizada. Vamos pensar. O valor é baixo. Se fosse uma obra muito grande, eu iria colocar demolição de concreto simples de forma mecanizada com martelete sem reaproveitamento. Eu usava esse 124 aqui, tá? Mas, pessoal, eu vou colocar aqui de forma manual. Por quê? Eu tenho que prestar atenção no seguinte. Dependendo do espaço, se for um espaço muito grande, muito pequeno, dá para entrar maquinário? Ah, mas é só com martelete, professor. Legal.
Esse aqui seria o ideal. Mas aqui, ó, a gente já reduziu bem na parte de cima, tá? Tá bem reduzido. O valor é muito baixo, então é melhor eu deixar esse valor um pouquinho mais alto aqui, ó. Esse do concreto de forma manual. Se na obra o pessoal for usar de forma simples, tá tudo bem, tá? Porque não é um valor muito alto. Se acontecer de eu errar qualquer medida ali para mais ou para menos, eu tenho uma faixa para trabalhar, tá bom? Então eu vou colocar aqui de forma manual. Vou jogar o valor que foi colocado aqui, ó, 0,10. E se você tiver dúvida, eu tenho certeza que você já aprendeu que você vai no memorial de cálculo e vai no projeto. E no projeto isso vai estar marcado. Tem que estar identificado. A gente chama detalhamento de projeto, tá? Que é o primeiro que a gente faz. Ah, vai ter uma escavação. Vamos a mesma coisa, ó. Botão em cima, clico em composição, forço a base Sinap, escrevo escavação, ó, manual. Escavação manual. Vamos ver o que tem aqui pra gente, ó. Vamos colocar aqui, ó, escavação manual de vala. Ó que legal. Para não sair muito, ó. Escavação manual de vala. Aqui ele fala que até 1,80 m. O nosso aqui limita. Pode ser 1,80 m como pode ser mais. Ele não traz esse valor. Vou manter esse daqui. Quanto que ele usou? Pouquinho, ó. 0,97. Ele deve ter feito uma vala, demoliu um pouquinho dela para passar um tubo. Então, 0,97, ó, 0,97, clico aqui e belezinha. Moçada, tranquilo até aí? Fácil? Repara que isso é uma composição. Se eu clicar aqui em cima, ó, o que eu tenho embutido? O servente vai estar fazendo isso aqui, ó, tá? É ele que vai estar. É um serviço que não tem material, só tem a mão de obra do servente, tá bom? Clico aqui, volto e vamos lá. Vou de novo, ó, no próximo. Vamos entender o que ele está falando. Quando eu quebro um piso, um contrapiso ou abro uma vala, eu tenho que fazer a demolição e tenho que fazer a escavação. Legal. Mas depois disso, eu tenho que retirar também esse entulho. Ó, retirada do entulho. Então agora eu vou vir aqui embaixo, ó, em retirada de entulho, e vou criar uma composição. Tá? E vou colocar retirada de entulho. Vamos ver o que aparece aqui. Não tem. Vamos pôr entulho aqui. Não tem. O que eu faço? Vou em todos e vamos ver entulho. Ó, retirada de entulhos, achou aqui no FDE, tá? Transporte de entulho, tá? Então, remoção de entulho de obra com caçamba metálica, também não é o caso. Vamos deixar esse aqui mesmo, ó, foi mais fácil. Retirada de entulho, vou colocar aqui, ó, eu saí aqui da FDE, tal, metro cúbico 0,10, ó, pouquinho, muito pouco. Coloca aqui, ó, 0,10. Pessoal, por que 0,10? Porque quando eu demoli aquele piso, eu não demoli uma largura, um comprimento e uma altura. O que gerou de metro cúbico de material, eu tenho que remover também aquele material, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Agora, eu quero que vocês prestem atenção num detalhe, que assim, como eu não fui em loco, eu não sei o que está no projeto. Como eu não tô com o DWG aberto, eu não sei o que está no projeto, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção numa informação aqui. Vamos supor que esse material, normalmente, pelo que eu estou entendendo aqui, ele abriu uma vala, retirou aquele material e depois ele vai colocar aquele material, vai bater naquele material, tá? Vai fazer uma compactação e vai fechar de novo. Mas vamos supor, pessoal, que eu peguei e fiz demolição de parede, demolição de cerâmica. Vocês concordam comigo que tudo que eu for demolir, eu tenho que transportar para algum lugar? Tá? Como que eu calculo esse transporte, essa caçamba, esse tipo de material, quando se trata de um órgão público? Ó, é bem simples, tá? Vamos colocar aqui, vem em cima, clico aqui em composição, pego a base Sinap, se tiver transporte, eu não sei porque eu não estou com projeto, escrevo transporte, tá?
Aí, ó, transporte com caminhão basculante de 10 metros cúbicos, legal, em via interna, tá? Interna é dentro da cidade. Eu clico aqui. Repare que a unidade que ele usou aqui, ó, é metros cúbicos vezes quilômetro. Então, ó, só para vocês entenderem como que vocês calculariam isso daqui, tá? Só para a gente fechar esse pedacinho da aula aqui. Vocês precisam focar muito. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, autoajuste, a janela, pronto. Vocês precisam focar como que eu faço um cálculo. A primeira coisa que você olha é a unidade. Se eu estou trabalhando em metro cúbico vezes quilômetro, eu preciso saber primeiro quantos metros cúbicos de material serão retirados, tá? É a primeira coisa. Segunda coisa, km, quantos quilômetros o caminhão vai andar da unidade que eu estou fazendo a obra até o aterro, onde eu vou fazer o descarrego. Aqui em Sorocaba, a gente joga muito na General Motors, que fica no Vitória Régia, tá? Aí, pessoal, você vai colocar no Google, distância no caso meu, da Escola Leda, até chegar no Vitória Régia, na General Motors, no aterro. Vamos supor que o Google me deu, por exemplo, ó, 10 quilômetros. Então, beleza. E aí eu vou calcular esse material. Aí eu sei que eu demoli, ó, uma suposição aqui. 1 metro cúbico de parede de alvenaria. Eu demoli meio metro cúbico, por exemplo, ó, de piso em concreto. Eu estou levando aqui, uma suposição. Eu estou levando aqui 8 portas de 2,10 por 80, estou jogando essas 8 portas fora. Eu estou jogando fora 4 janelas de 1 metro por 1,50. Como que eu calculo esse transporte? Tá? Vou mostrar isso aqui para vocês, caso aconteceu isso. 1 metro cúbico de alvenaria. Quando eu pego esse 1 metro cúbico de alvenaria e vou colocar isso no caminhão, ele sofre um negocinho chamado empolamento. O que é empolamento? Ele não vai certinho 1 metro cúbico, ele cresce, ele aumenta o tamanho, tá? Então a gente pode considerar aí uns 40%, uma suposição, tá? Então eu tenho 1 metro cúbico vezes 0,4, que é 40%, então isso aqui no caminhão vira 1,4. Ah, eu estou levando meio metro cúbico de piso em concreto, então eu vou pôr meio metro cúbico de concreto vezes... Cada material tem um empolamento, pessoal. Estou jogando 40 para ir mais rápido. A gente pode olhar na internet, mas não precisa ser tão preciso, tá? Vezes 0,40 do empolamento. Isso daqui vai virar, vamos supor aqui virou 1,40, né? Porque é 1,40 quando eu quero multiplicar. E aqui a mesma coisa. Aí eu vou lá na calculadora e faço a continha, né? Ó, 0,5 vezes 1,4 virou 0,7, ó. 0,7 metros cúbicos. Agora eu estou levando 8 portas de 2,10. Ó, por isso que eu falei para vocês, se a unidade de medida é em metros cúbicos, eu preciso transformar tudo isso em metro cúbico. Uma porta de 2,10 por 80, ela tem quanto de área? Ó, 2,10 vezes 80, 1,68. Então eu venho 1,68 metros quadrados por porta. Vezes 8 portas... vezes a espessura dela. Vamos colocar por porta primeiro. Qual que é a espessura de cada porta? Vou lá, olho na internet, vamos supor que seja 5 centímetros. Pega esse valor, 0,05. Então, cada porta, ó, 0,084 metros cúbicos de volume. Tá? Se são 8 portas, eu tenho isso daqui vezes 8 portas. Vezes 8. 0,672 metros cúbicos. Então, eu tenho isso aqui que vai para lá. Só que eu ainda vou multiplicar isso por 1,40, que eu estou, quando eu jogar as portas, elas não vão estar num voluminho compactado, elas vão sofrer um aumento, que a gente chama de empolamento. Então, vezes 1,40. Então, isso aqui vai virar 0,94. E aí, pessoal, ó,
eu tenho isso, eu tenho isso e eu tenho isso. Não vou pôr a janela aqui para a gente não perder muito tempo. Se eu somar 0,94 mais 0,7 mais 1,40, o meu total aqui de transporte, ó, será transportado 3,04 metros cúbicos de material. Então, que número que eu coloco lá na minha planilha? 3,04 metros cúbicos de material multiplicado pela distância, que é 10 km. Isso daqui dá 30,4 metros cúbicos vezes km. Então, é essa unidade que eu vou jogar lá, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, se eu fosse fazer, se tivesse esse transporte mesmo, 30,4 e clico aqui. E ele gera pra gente um valor com transporte de R$300 aqui, tá bom? Moçada, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Isso daqui que eu fiz, ó, tudo isso aqui é chamado de memorial de cálculo. Eu estou descrevendo a informação que está sendo colocada lá, tá? Isso é obrigatório pela Lei 14133 de licitação. Até quando você vai apresentar alguma planilha para a Caixa, isso é obrigatório. Na próxima aula eu falo um pouquinho mais sobre memorial de cálculo e explico vocês fazerem o cronograma. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E um bom dia, uma boa semana para todos vocês.